Graça e paz de Cristo, amados. Este vídeo é uma produção do portal Encher os Olhos. Hoje abordaremos o tema Como caminhar com Deus hoje, como Enoque fez por 300 anos. A história de Enoque serve como modelo espiritual atual, enfatizando que sua longa caminhada com Deus foi fruto de disciplina diária, oração e busca por Ele em meio à corrupção. O artigo destaca que a fidelidade espiritual é possível em qualquer época, através do diálogo voluntário com o Criador. A translação de Enoque simboliza o auge de uma vida de intimidade e serviço. A obra define o caminhar com Deus como uma parceria ativa na rotina, não um isolamento. Para a gente compreender plenamente esse ensino atemporal, vamos apresentar agora uma análise estruturada desta jornada. A nossa pauta de hoje é: ponto 1, a exposição textual. Ponto 2, o peso da paternidade. 3, a disciplina da comunhão. 4, a integridade em meio à corrupção. 5, o profeta da transladação. E chegamos, por fim, à aplicação prática. Vamos começar? No plano teórico, nosso primeiro passo é a exposição textual, que a gente encontra bem ali, no capítulo 5 do livro de Gênesis. É uma passagem curta, mas de um peso teológico profundo. Tratando a questão com rigor conceitual, precisamos olhar para o termo hebraico Italek et Elohim, que traduzimos em nossas Bíblias como andar com Deus. E sabe, esse termo carrega a ideia muito clara de um movimento contínuo, de uma companhia que é deliberada e diária. Não se trata de uma visita ocasional de domingo ou de um ímpeto religioso momentâneo. É uma marcha conjunta, bem ativa e de mão dupla. É muito edificante notar o impacto que teve um homem que, veja só, não dividiu um mar, não construiu uma arca e nem foi rei, mas que simplesmente construiu uma rotina de comunhão inquebrável por 3 séculos. Isso representa, de fato, o nível mais alto de disciplina espiritual que encontramos nas Escrituras. Avançando um pouco, chegamos à segunda parte dessa nossa análise estruturada: o peso da paternidade. Isso foi um verdadeiro ponto de virada teológico na jornada dele. O texto nos informa que, aos 65 anos, ocorreu esse ponto de inflexão. Nasceu Matusalém, o filho dele. E gerar esse filho não foi um mero detalhe na genealogia. Ao se tornar pai, Enoque sentiu na pele o peso imenso da responsabilidade de criar alguém num mundo que já mostrava sinais muito claros de deterioração moral. E essa percepção aguda da própria fragilidade fez o quê? O empurrou diretamente em direção ao Criador, em vez de afastá-lo. O contraste textual aqui é teologicamente denso. Reparem que, antes do nascimento de Matusalém, a Escritura diz apenas que Enoque viveu. Mas logo depois que o filho nasce, o verbo muda radicalmente. A Bíblia diz que ele andou com Deus. Isso nos ensina uma verdade atemporal, amados. Reconhecer os nossos próprios limites e a nossa fragilidade nos conduz de volta para Deus muito mais rápido do que aquela velha ilusão de autossuficiência. Nosso terceiro ponto foca na disciplina da comunhão e em como ele conseguiu sustentar essa rotina por longos 300 anos. O que é mais notável é que, à medida que as exigências da vida, do trabalho e da família iam aumentando, isso parecia alimentar a oração contínua de Enoque, em vez de atrapalhar. A gente pode até traçar um paralelo teológico com o próprio Cristo. Em Lucas, no capítulo 6, lemos que Jesus se retirava para o monte para orar. Aquele ritmo de muita ação e depois recolhimento não era uma fuga covarde da realidade. Retirar-se para a solitude é, na verdade, uma recarga estratégica para ganhar clareza mental e espiritual. É aquele momento em que a gente para de só falar sobre Deus e começa, de fato, a falar com Ele. E aqui precisamos manter o rigor conceitual na diferença entre o que é o silêncio contemplativo e a conversa em movimento. A verdade é que, quando a oração é apenas silenciosa, a nossa mente tende muito a divagar. É natural do ser humano. Mas quando a gente ora em voz alta, mesmo que seja só em um sussurro quase inaudível, isso funciona como uma âncora física. A vocalização deixa a nossa conversa com o Senhor muito mais concreta, sabe? Enquanto caminhamos pelas tarefas do nosso dia a dia. Andar com Deus envolve exatamente isso, uma conversa franca e ativa em meio ao caos da vida. O que nos traz ao quarto ponto, a integridade em meio à corrupção e a prova da sua fidelidade inabalável. Compreender bem a época em que Enoque viveu é essencial para refutar definitivamente aquela desculpa moderna de que é difícil demais viver de forma fiel numa sociedade em decadência. Meus amados, estamos falando de 300 anos. 300 anos de uma fidelidade inabalável dentro de uma civilização que era sistematicamente corrupta e que caminhava passos largos em direção ao juízo do dilúvio.
Ele não vivia escondido numa bolha religiosa. Ele servia, trabalhava e testemunhava bem ali, no meio do mundo real. E o resultado dessa vida de comunhão constante deixa marcas inegáveis. Os relatos nos mostram que até mesmo os ímpios olhavam para ele e contemplavam com admiração a marca do céu no seu rosto. É que a comunhão diária com Deus deixa uma impressão divina no nosso caráter, uma marca tão real e profunda que até quem rejeita a fé se vê forçado a reconhecer. E veja, não se trata de tentar impressionar ninguém com uma performance religiosa, mas sim do fruto natural de cultivar essa presença. No nosso quinto ponto, vamos examinar Enoque como o profeta da transladação e o anúncio que ele fez da segunda vinda. Porque Enoque não foi só um homem de oração. Ele é, de fato, o primeiro profeta registrado nas Escrituras a anunciar de forma clara a segunda vinda de Cristo. A evidência bíblica, lá em Judas 14:15, é contundente. Eis que o Senhor vem com as suas santas miríades, para executar juízos sobre todos. Imaginem só, vivendo na 7ª geração a partir de Adão, ele já tinha uma revelação profundamente clara sobre o julgamento futuro. O Deus maravilhoso com quem ele caminhava é exatamente o mesmo Senhor que está disponível para nós hoje. E sobre a transladação corporal de Enoque direto ao céu. Isso não foi apenas uma recompensa para ele. Serviu como um argumento vivo e inegável, uma prova concreta deixada para Matusalém, para Noé e para todos nós de que a morte simplesmente não tem a palavra final. E tem um peso escatológico muito grande, pois aponta para aquele grupo específico de justos que também não passará pela morte e que estará vivo aguardando o Senhor na sua segunda vinda. Chegamos então ao nosso sexto ponto, a aplicação prática. A aplicação prática nos mostra que este modelo de caminhada com Deus não é algo apenas místico e distante, mas altamente estrutural para a nossa rotina nos dias de hoje. Então, quais são os passos essenciais para a gente? Primeiro, estabelecer uma comunhão diária, de fato inserida na rotina, e não só buscar a Deus nos momentos de crise. Segundo, criar o hábito de falar com Jesus em qualquer lugar, seja no trânsito, no trabalho, na dor. Você não precisa de um altar físico impecável para iniciar essa conversa. Terceiro, ter uma fé viva e ativa, se posicionando corretamente na relação com Deus e confiando o resultado final a Ele. E amados, eu faço aqui um convite enfático. Visitem o portal Encher os Olhos, deixem o seu curtir e compartilhem este vídeo para que a gente possa espalhar juntos esse ensino tão edificante para muito mais pessoas. Concluímos esta sessão observando que a responsabilidade da marcha diária recai inteiramente sobre o indivíduo. A sua decisão renovada, todos os dias, de estar junto do Criador, é o grande alicerce que te sustenta contra qualquer desafio do dia a dia. Enoque é a prova de que caminhar com Deus é possível em qualquer geração, em qualquer nível de corrupção, em qualquer pressão de vida. Ele não tinha vantagem sobre você, tinha o mesmo mundo difícil, as mesmas tentações, as mesmas demandas da vida cotidiana. O que ele tinha era uma decisão renovada todos os dias, caminhar junto. Mas aqui está o que poucos percebem. Enoque não foi transladado porque era perfeito. Foi transladado porque era fiel. E fidelidade não é ausência de queda, é recusa de parar. O maior inimigo do seu caminhar com Deus não é o mundo lá fora, é a decisão de não começar hoje. Enoque começou e não parou mais. Que este conteúdo ajude a encher seus olhos com o que é eterno e que Deus lhe abençoe e guarde de todo o mal.